com o Micleison Costa, ao vivo, direto da nossa redação. Ele vai trazer a repercussão da morte do Papa Francisco entre os políticos potiguares, não é isso, Micleison? Boa noite. Exatamente, Emily. Ótima noite para você e para todos que acompanham o RN2. Autoridades aqui do Rio Grande do Norte, claro, lamentaram a morte do Papa Francisco, que foi o Papa responsável por canonizar, como nós vimos na reportagem do Sérgio Henrique Santos, os santos potiguares, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. A governadora Fátima Bezerra, que decretou o luto oficial de 7 dias, escreveu nas redes sociais: o dia amanheceu muito triste com a morte do Papa Francisco, o padre latino-americano que deu exemplos ao mundo de amor ao próximo. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, publicou uma foto de Francisco com a frase: foi servo fiel, voz dos humildes e ponte da paz. Agora descansa nos braços do Pai. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, homenageou o Papa Francisco com uma frase dita pelo próprio Papa: apelo a todos que no mundo têm responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo que fecha, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento. Já o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que se encontrou com o Papa Francisco em novembro do ano passado, compartilhou a foto do momento em que presenteou o Papa com uma imagem de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal. O ex-prefeito descreveu o momento como um dos mais marcantes de sua vida. Jaime Calado, prefeito de São Gonçalo do Amarante, terra do santuário dedicado aos mártires de Cunhaú e Uruaçu, compartilhou um vídeo do momento da canonização dos santos. Segundo ele, essas são imagens do legado do Papa Francisco para o Brasil, e especialmente para os são gonçalenses. Governador do Rio Grande do Norte em 2017, ano da canonização dos mártires, o deputado federal Robinson Faria escreveu: o mundo perde hoje um verdadeiro exemplo de fé, empatia e compromisso com os mais necessitados. Já a deputada estadual Terezinha Maia, que na época da canonização dos santos era a primeira-dama de São Gonçalo do Amarante, descreveu Francisco como um líder espiritual que marcou a história da Igreja e do mundo com sua humildade, simplicidade e incansável luta pelos mais pobres e vulneráveis. A deputada compartilhou a mensagem ao lado de uma foto onde aparece beijando a mão do Papa. É isso, né? O reconhecimento aí do legado deixado pelo Papa Francisco. Emily Vigílio. Obrigada, Micleison, pela participação. A gente continua falando sobre o Papa Francisco, que deixou algumas marcas também no interior do estado. Um dos legados do Papa Francisco no Rio Grande do Norte foi conceder o título de Basílica Menor à Igreja de Acari, no Seridó Potiguar, em março de 2021. A Igreja de Nossa Senhora da Guia foi a primeira no Rio Grande do Norte a receber esse título. Segundo o comunicado do Vaticano, o título se deu em razão da história e da arquitetura da igreja. Na manhã desta segunda-feira, o luto pela morte do Papa Francisco foi lembrado no interior do estado, com o badalar dos sinos no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz. Alguns potiguares tiveram o privilégio de ver o Papa Francisco de perto. Em julho de 2013, ele esteve no Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. É o caso de Max Bruno, que na época tinha 18 anos. Hoje, Bruno é padre da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Martins, no Alto Oeste Potiguar. Para ele, as palavras de Francisco soaram como um despertar para a vida de sacerdote. Ouvir as palavras do Papa Francisco aos jovens dizendo que não tenham medo de assumir a vontade de Deus na sua vida, que não tivessem medo de evangelizar, de ir até as periferias mais longínquas de todas as regiões do mundo, fazer o bem a todas as pessoas, aquilo foi um grande despertar vocacional para mim, que estava em processo de discernimento vocacional. Outro potiguar que também participou do evento
e que viu de perto o Papa Francisco foi Moisés, de Pau dos Ferros, no Alto Oeste Potiguar. Ele lembra desses momentos com emoção. E ele dizia que o melhor instrumento para a evangelização de um jovem era outro jovem. Então, com essas palavras, ele nos deu todo o impulso, o vigor, a coragem necessária para que, quando voltássemos para casa, tivéssemos a ousadia de evangelizar outros jovens. O bispo da Diocese de Mossoró, Dom Francisco de Sales, anunciou que vai celebrar uma missa pelo descanso eterno do Papa Francisco nesta terça-feira, às 7 horas da noite, aqui na Catedral de Santa Luzia. O rito deve ser seguido pelas 39 paróquias que pertencem à Diocese nesse mesmo horário. Juntos fazemos memória da presença e do testemunho do Papa Francisco. A todos, os homens e mulheres de boa vontade, que possamos olhar para o Papa Francisco enquanto farol que ilumina de forma intensa a realidade de nossa história. Durante a pandemia da Covid, uma imagem do Papa Francisco chamou a atenção do mundo. Em março de 2020, em um momento marcado pelas medidas de isolamento social, Francisco rezou pela humanidade sozinho, na imensa e vazia Praça de São Pedro. Também nesse período, um gesto de Francisco tocou diretamente no coração de um potiguar. Em meio a tantas perdas e inseguranças da pandemia, foi em uma UTI de hospital que o padre Matias Soares viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. Internado com Covid-19 em estado grave, ele recebeu 2 cartas assinadas pelo Papa Francisco, com mensagens de oração, força e esperança. Algo inenarrável, algo que eu não consigo descrever assim para vocês e para quem nos acompanha, o que significou para mim aquele momento. Eu saber que o Papa, não é, o sucessor de Pedro, no que ele representa para a humanidade, como líder religioso, como chefe de Estado, ele me escreveu de próprio punho uma mensagem dizendo que estava rezando por mim. Padre Matias ainda tem o registro da 2ª carta, recebida após sair da enfermaria. Nela, um trecho da mensagem escrita à mão pelo Papa Francisco diz: ao Padre Matias Soares, uma cordial saudação. Que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o proteja. Um gesto de humildade e carinho que acompanha Padre Matias até hoje. A morte do Papa Francisco reacendeu em muitos fiéis católicos o legado de amor, simplicidade e misericórdia deixado por ele. Para Padre Matias, essa história pessoal é um testemunho vivo do que foi o pontificado de Francisco. O Papa Francisco foi, eu penso que a gente pode até dizer que é o Papa da fraternidade e da proximidade. Ele traz para a gente uma mensagem daquilo que cada um de nós precisa ser. Cada um de nós, como ser humano, antes de tudo, como ser humano, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é católico, mas todo mundo é humano. Em 2017, Padre Matias teve a oportunidade de estar frente a frente com o Papa Francisco durante uma conferência em Roma. 3 anos depois, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, Padre Matias recebeu, através das cartas, a simplicidade e humanidade que pôde ver pessoalmente no pontífice. O Papa Francisco disse que a igreja precisa ser um hospital de campanha. E o que é que um hospital de campanha é numa guerra? Ela é o lugar onde os necessitados, os enfermos, os que sofrem, encontram cuidados. É isso que o Papa Francisco deve significar para nós, é isso que o Papa Francisco deve continuar a significar para a vida de toda a igreja e para a vida da humanidade. Agora é hora de falar de futebol aqui no RN2. Tem potiguares no Brasileirão em destaque. Tiago César. Oi, Emily. Vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso destaque de hoje, com as estreias de Santa Cruz de Natal e América na Série D. E tem também o ABC que vai entrar em campo pela Série C.
Podem elogiar e podem criticar. O América enfrentou o Horizonte no Ceará nessa primeira rodada da disputa. O alvirrubro foi para cima, mas não chegou a gol. Teve também reclamação de um pênalti que teria rolado com Taylor no lance. 0-0 foi o placar final. Mentira que ele fez isso comigo. O Santa Cruz de Natal recebeu o Souza no Nazarenão, em Goianinha. O tricolor potiguar venceu a partida por 1-0. Gol do zagueiro Guizão no segundo tempo. Hoje tem ABC e CSA, jogo rolando às 7h30 da noite. A partida é no Frasqueirão e marca a estreia do Alvinegro em casa. No primeiro jogo na Série C deste ano, o ABC empatou em 1-1 com o São Bernardo. Em casa tem que ganhar 5-1 para o baile, é isso. Momento histórico. O anúncio das cidades sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 deve rolar nesta semana. 12 candidatas estão no páreo para receber a maior competição do futebol das mulheres no planeta. A Arena das Dunas é o estádio candidato na capital potiguar. As cidades são avaliadas também sobre capacidade de recebimento turístico e centros de treinamento, por exemplo. Existe uma expectativa de que a FIFA defina entre 8 e 12 cidades para receberem a competição. Assim, eu não tenho mesmo nem tanto muito o que falar, né? É isso, amanhã tem mais esporte aqui no RN2. Valeu! E antes de encerrar a edição de hoje, a gente mostra agora qual é a identificação das vítimas do acidente com um girocóptero que aconteceu na Costa Branca Potiguar. Recebemos a confirmação dos nomes: Flávio Neves, dono e piloto, proprietário do girocóptero de Santa Catarina, natural de Santa Catarina, e Geraldo Francisco da Silva, de Olho d'Água da Paraíba, de 42 anos. A gente se despede por hoje. Até amanhã.